Processo número 51.38.503.37.2022.821.7000, pela defesa técnica, advogado aqui presente Rodrigo Torres, OAB 51761, pelo paciente Jailton José da Silva. Na verdade, trata-se de demanda envolvendo tentativa de extorsão contra o paciente Jailton José da Silva, que atualmente se encontra segregado cautelarmente no presídio de Lajeado por ocasião de decretação da prisão preventiva oriunda do juízo de Arroio do Meio. Saudação especial dessa defesa à nobre presidente, excelentíssima desembargadora Nayeli. Saudação à doutora e relatora da presente ordem de habeas corpus, doutora Carla Fernanda, demais componentes dessa egrégia 8ª Câmara Criminal. Saudação, e é sempre uma satisfação retornar a esta 8ª Câmara por parte desse defensor. Também a saudação ao nobre Procurador de Justiça, aos demais eventualmente presentes nessa sessão virtual. E, na verdade, essa defesa vem de maneira preliminar suplicar para que esses novos desembargadores tenham acesso imediato aos documentos ora juntados, especialmente a súplica do próprio paciente, dando conta, primeiro, da situação de animosidade vivida contra o magistrado que atualmente se encontra em Arroio do Meio, Dr. João, mas um segundo momento também retratando a situação de injustiça no caso concreto, em que o próprio paciente pediu a esse defensor que fosse levado os seus escritos aos nobres desembargadores para que tivessem acesso à situação pessoal do paciente e o seu relato diante do caso concreto, que efetivamente, nesse caso, é totalmente uma injustiça. E no sentido também de reforçar a situação de exceção, de suspeição que atualmente tramita na comarca de origem, reforçando os argumentos já expedidos por essa defesa técnica. No mérito, nobres desembargadores, se antecipa essa defesa no sentido de que em nenhum momento buscou analisar qualquer tipo de prova nessa via estreita, conforme até já referido em sede de liminar, onde apenas buscou-se demonstrar através do testemunho específico de Jair Antônio Zamboni, que seria o chefe da vítima, de que não haveria os indícios suficientes de autoria no sentido de comprovar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. E no caso específico, a defesa técnica foi pontual no sentido de demonstrar justamente que o próprio chefe da vítima refere que em nenhum momento houve qualquer tipo de extorsão que foi relatado para esse chefe da vítima, e em que o próprio paciente, no contato que teve com o chefe da vítima, referiu que apenas houve um negócio mal sucedido e que iria buscar as vias da justiça. E isso foi retratado no depoimento e reforça essa defesa no sentido de que não quer analisar qualquer prova, mas apenas para demonstrar que não existe demonstrado os autos a questão da periculosidade concreta, porque na verdade não houve qualquer tipo de extorsão, e isso veio retratado pelo próprio chefe da vítima no testemunho que prestou em juízo. Então, nesse sentido, basta olhar, senhores desembargadores, a própria denúncia, onde se retrata uma tentativa de
de extorsão por parte do paciente, onde não se vislumbra em nenhum momento qualquer tipo de situação com a gravidade concreta necessária para fins de manutenção da prisão preventiva. Os senhores percebam que atualmente o paciente se encontra segregado há 8 meses, quase 8 meses, e pela própria capitulação da denúncia, em se tratando de tentativa de extorsão, praticamente o paciente já tem cumprido aí mais de 1/6 da pena, caso venha a ser condenado. Então, nesse sentido, o que apenas a defesa quis demonstrar é que a prisão preventiva se mostra incompatível com o fato concreto. E tudo por causa de uma suposta extorsão de R$ 50, o que é totalmente desproporcional à situação extrema da prisão preventiva. Por isso que busca essa defesa que seja analisado de maneira perfunctória a efetiva necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente o periculum concreto, periculum libertatis, para que se comprovar que em nenhum momento o paciente agiu com suposta violência ou grave ameaça, como se tem noticiado nos autos de maneira genérica e sem comprovação alguma do alegado. Então, analisando inclusive a questão dos antecedentes, e é isso a defesa quer reforçar esse aspecto, que possa se tocar na questão da reincidência ou dos antecedentes, o presente paciente não ostenta condenação por crime violento envolvendo grave ameaça e assim mais de 5 anos não ostenta condenação alguma, não ostenta nenhuma condenação nem de forma provisória, de maneira que não se tem demonstrado no caso específico nos autos a necessidade efetiva da prisão preventiva da forma que se encontra atualmente. E nesse caso ainda a defesa não postula liberdade restrita do réu. A defesa, na verdade, postula a substituição da prisão preventiva, seja com monitoramento eletrônico, seja por alguma medida menos gravosa, o que não se compactua frente à denúncia e à própria eventual condenação que possa ser sofrida pelo paciente, é que se mantenha a medida extrema da prisão preventiva diante da desproporcionalidade do fato concreto em questão. E os documentos que ora se juntam, além da súplica do paciente, segue inclusive ocorrência que o paciente registrou no fato concreto, inclusive antes da vítima, segue a ação civil que o paciente ajuizou no sentido de buscar a reparação do dano frente ao caso concreto, demonstram, na verdade, a boa-fé do paciente no caso concreto. Em nenhum momento buscando ludibriar ou buscar outras vias, senão o caminho da justiça. Por isso a defesa suplica que esses documentos sejam efetivamente analisados pelos nobres embargadores e feito o juízo de valor no sentido de que totalmente plausível que seja substituída a prisão preventiva por medidas menos gravosas. Os antecedentes por si só, sem análise perfunctória do caso em questão, e ainda levando em consideração que apesar da referência dos antecedentes, o paciente não ostenta condenação alguma mais de 5 anos, devem ser levados em consideração pelos nobres desembargadores para fins de valorar e viabilizar a substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, seja ela com ou sem monitoramento, totalmente plausível diante do caso concreto. E a defesa suplica, então, que sejam analisados esses documentos e especialmente a denúncia
que demonstra que o caso em questão não é caso de demonstração, primeiro, dos indícios de autoria e segundo, da periculosidade no caso concreto em relação ao presente paciente. Nesse sentido, então, busca a concessão da ordem ao paciente Jailton José da Silva, viabilizando, então, a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa, com ou sem monitoramento. Uma boa tarde e bom trabalho aos senhores.